Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora, meditando na palavra de oração da palavra de Deus, né? Já falamos da oração do Pai Nosso, já falamos da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje eu quero falar da oração do Getsêmani. É isso aí, chegamos ao Getsêmani, né? Que contraste, a oração sacerdotal havia sido uma oração de intensos sentimentos de alcance universal, compaixão e solicitude de âmbito mundial e ilimitado por sua igreja. Reinava uma perfeita calma e equilíbrio, ele era majestoso, simples e estava livre de paixões ou inquietações. Ele é o intercessor real, é o advogado dos outros. Suas petições são como decretos da realeza, justos e válidos, como tudo muda agora. No Getsêmani, ele parece ter entrado em uma outra região e se tornado outro homem. Sua oração sacerdotal tão excelente em sua tranquilidade fluida, tão serena em sua forte e profunda corrente, é como o sol movendo-se em sua rota, com glória imaculada, brilhando, dando vida, enobrecendo e abençoando todas as vidas. A oração do Getsêmani equivale ao próprio sol, declinando no oeste, mergulhando em um oceano de nuvens e tempestades, encoberto, eclipsado por trevas, escuridão e terror de todos os lados. A oração no Getsêmani é excepcional em todos os sentidos. O enorme fardo dos pecados do mundo estava sobre ele. Ele alcançara o nível mais baixo de depressão, o mais amargo dos cálices. Seu cálice amargo está sendo derramado em seus lábios. A fraqueza de todas as suas fraquezas, a dor de todas as suas dores, a agonia de todas as suas agonias estão todas sobre ele. A carne está cedendo com a sua pulsação desfalecida e trêmula, como o gotejar de seu sangue. Até aqui seus inimigos triunfaram. O inferno se regozija e os homens maus unem-se num carnaval infernal. O Getsêmani era a hora, o poder e a escuridão de Satanás. Era o momento de concentrar todas as forças do inferno para o último conflito, conforme Jesus dissera em João capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem sobre mim. O conflito pelo domínio da terra estava diante dele. O Espírito o conduzira para o severo conflito e a dura tentação do deserto. Mas seu confortador, seu líder e a sua inspiração ao longo dessa história inigualável parecia tê-lo abandonado nesse momento. Ele começou a entristecer-se e angustiar-se, como muito bem registra Mateus capítulo 26, verso 37. E levando consigo a Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E o ouvimos sobre essa enorme pressão clamando, verso 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A depressão, o conflito e a agonia chegaram ao âmago de seu espírito e o levaram ao limite da morte. Ele estava aflito e angustiado. Já Marcos vai nos registrar no capítulo 14, verso 33, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Surpresa e afronta, assombro deprimiram a sua alma. Muito pesada foi a meia-noite do inferno que caiu sobre o seu espírito. Muito pesado foi o momento em que todos os pecados do mundo, de cada homem, de todos os homens, caíram sobre a sua alma imaculada com toda a sua sujeira e culpa. Ele não podia estar na presença de seus amigos escolhidos. Eles não podiam entrar nas profundezas e exigências daquela hora terrível. Seus vigias de confiança estavam adormecidos, a face do Pai estava escondida, a voz de aprovação do Pai estava em silêncio. O Espírito Santo, que estivera com ele em todos os momentos de provação, parecia ter se retirado de cena. Sozinho, ele devia beber este
cálice de dor, esse cálice que ele deveria tomá-lo sozinho. Sozinho ele deveria trilhar o lagar da terrível ira de Deus e do poder das trevas de Satanás, da inveja, da crueldade, da vingança do homem. A cena é muito bem descrita também pelo médico Lucas no capítulo 22, a partir do verso 39, quando ele diz assim: "E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A oração agonizante do Getsêmani coroa o Calvário com glória, ao passo que as orações oferecidas por Cristo na cruz são a união da fraqueza e força, de profunda agonia e desolação, acompanhadas com a doce calma, divina submissão e confiança implícita. Em nenhum profeta ou sacerdote, rei ou governador, sinagoga ou igreja, esse ministério da oração assume tal surpreendente variedade, poder e fragrância como na vida de Jesus Cristo. É o aroma das mais doces especiarias de Deus, radiantes com a glória de Deus e consumidas pela vontade do Pai. Encontramos na oração do Getsêmani o que não encontramos em nenhuma outra oração de Cristo. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, registrado em Lucas 22, 42. Essas palavras diferem em tom e direção de suas demais orações e atitudes. Como é diferente da oração sacerdotal. Pai, eu quero, é a lei e a vida daquela oração. Em suas últimas instruções sobre oração, ele faz da nossa vontade a medida e a condição de oração. Se vocês permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Agora, se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo quanto pedirdes vos será concedido. Isso que nós encontramos em João, capítulo 15, verso 7. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A importância de nós permanecermos em Cristo. Ele disse à mulher cananeia: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Mateus 15, 28. Contudo, no Getsêmani, a oração dele foi contra a vontade declarada de Deus. A pressão era tamanha sobre ele, o cálice era tão amargo, o fardo tão estranho e insuportável, que a carne clamou por alívio. Prostrado, afundando e triste até a morte, ele tentou ser aliviado daquilo que parecia pesado demais para suportar. Contudo, ele orou não revoltado contra a vontade de Deus, mas em submissão a essa vontade. E mesmo assim, orou para mudar os planos de Deus e alterar os propósitos divinos. Pressionado pela fraqueza da carne, pelos poderes do inferno em todo o seu horror, malignidade e poder diabólico, essa foi a única ocasião em que Jesus se sentiu constrangido a orar diferente da vontade de Deus. Ele fez isso, entretanto, com grande prudência e cuidado. Ele o fez com declarada e inviolável submissão à vontade de Deus, mas foi algo excepcional. Submissão simples à vontade de Deus não é a mais elevada atitude da alma para com Deus. A submissão pode ser aparente, induzida pela situação, nada além de uma entrega forçada, em nada alegre, e sim ressentida, apenas um recurso temporário, uma resolução vacilante. Quando a ocasião ou a calamidade que a motivou é removida, a vontade retorna às suas antigas atitudes e ao velho eu. Jesus Cristo orou sempre com essa exceção em conformidade com a vontade de Deus. Ele era
com os planos de Deus e com a vontade de Deus, era a vida e a lei de Cristo. O mesmo era lei para a sua oração. Conformidade, viver em união com Deus, é uma vida muito mais elevada e divina do que viver simplesmente em submissão a Deus. Orar em conformidade, aliado a Deus, é uma forma muito mais elevada e divina de orar do que mera submissão. Em seu melhor estado, a submissão é o avesso da rebelião, uma aquiescência, o que é bom, mas não o mais elevado. A forma mais poderosa de oração é positiva, é agressiva, poderosamente sociável e criativa. Ela molda as coisas, ela muda e faz que aconteçam. Conformidade significa permanecer perfeito e completo em toda a vontade de Deus. Significa deleitar-se em fazer a vontade de Deus, correr com ânsias e ardor para realizar os seus planos. Conformidade para fazer a vontade de Deus envolve submissão. Paciente, amorosa e doce submissão. Mas submissão em si mesma é falha em satisfazer e não inclui conformidade. Podemos ser submissos, mas não estar unidos ou conformes. Podemos aceitar resultados contra os quais guerreamos e até mesmo nos resignamos a eles. Conformidade significa ser um com Deus, tanto no resultado como no processo. A submissão pode ser uma com Deus no final. Conformidade é ser um com Deus no início e no final. Jesus tinha conformidade absoluta e perfeita para com a vontade de Deus e com base nela ele orava. Esse foi o único momento em que houve um retrocesso dos processos de Deus, forçado por dor insuportável, medo e exaustão. Sua submissão foi resignada, leal e confiante, assim como sua conformidade fora constante e perfeita. A conformidade é a união verdadeira submissão, a mais leal, a mais doce, a mais plena. O Getsemane tem lições de súplicas humildes quando Jesus se ajoelha no jardim. Lições de prostração pelo fardo, ao cair com o rosto no chão, em intensa agonia, medo perturbador, hesitação e receio, clamando por alívio. Entretanto, em meio a tudo isso, em cordial submissão a Deus, acompanhada por uma determinação de propósito para a glória de Deus. Satanás terá cada um de nós sua hora e poder das trevas, e para cada um de nós o cálice amargo e o temeroso espírito da escuridão. Podemos orar contra a vontade de Deus, como fez Moisés para entrar na terra prometida, como fez Paulo sobre o espinho na carne, como fez Davi em relação à criança condenada, como fez Ezequias para viver. Devemos orar contra a vontade de Deus 3 vezes quando o golpe é mais forte, a dor é mais aguda e a tristeza é mais profunda. Podemos ficar prostrados a noite inteira, como fez Davi, ao longo das horas de escuridão. Podemos orar durante horas, como fez Jesus, e na escuridão de muitas noites, sem contar as horas pelo relógio, nem as noites pelo calendário. Contudo, tudo isso deve ser a oração de submissão. Quando a dor, a noite e a escuridão do Getsemane caem em pesadas trevas sobre nós, devemos nos submeter pacientemente e com temor, se for necessário, mas doce e resignadamente, sem tremor nem dúvida, ao cálice que, da mão do Pai, Ele põe em nossos lábios. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu me submeto à tua vontade. Nosso coração partido diria, da forma de Deus, misteriosa para nós, esse cálice tem o mais amargo sedimento, assim como teve para o Filho de Deus a joia e o ouro da perfeição. Devemos ser colocados no crisol para ser refinados. Cristo foi aperfeiçoado no Getsemane, não pela oração, mas pelo sofrimento. O escritor de Hebreus, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10, 2:10, ele vai nos dizer assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles.
Consagrar-se pelos sofrimentos, tornar-se perfeito mediante o seu sofrimento, o autor da salvação. O cálice não poderia ser passado porque o sofrimento deveria prosseguir e dar o seu fruto de perfeição. Por meio de muitas horas de trevas e do poder do inferno, por meio de muitos conflitos dolorosos com o príncipe deste mundo, bebendo muitos cálices amargos, é que somos aperfeiçoados. Clamar contra as terríveis e penetrantes chamas do crisol no doloroso processo do Pai é natural e não é pecado. Se houver perfeita aquiescência na resposta à nossa oração, perfeita submissão à vontade de Deus, é perfeita devoção à sua glória. Se nosso coração é verdadeiro para com Deus, podemos pleitear com Ele em relação aos seus caminhos e buscar alívio em seus dolorosos processos. Mas o fogo terrível do crisol e a vítima agonizante com a oração agonizante é a submissa. Não é a forma normal e mais elevada de oração sublime e cheia de autoridade. Podemos clamar no crisol e clamar contra a chama que purifica e nos aperfeiçoa. Deus permite, ouve e responde, não nos tirando do crisol e nem mitigando a força da chama, mas enviando mais de um anjo para nos fortalecer. Entretanto, clamar assim com plena submissão não responde à elevada, universal, real e eterna ordem da oração. A oração da submissão não deve ser usada para anular ou substituir a mais elevada e poderosa oração da fé. Tampouco deve ser enfatizada a ponto de transpor a oração eficaz e importuna, o que seria desarmar a oração de sua eficácia e descoroar os seus gloriosos resultados e encorajaria a oração sentimental, desatenta e débil. Estamos sempre prontos a desculpar a nossa falta de oração fervorosa e penosa com uma visão de submissão imaginária e ilusória. Com frequência, terminamos de orar exatamente quando deveríamos começar a orar. Abandonamos a oração quando Deus espera e está esperando que realmente entremos mais profundo na oração. Somos impedidos de orar pelos obstáculos ou sucumbimos às dificuldades e chamamos isso de submissão à vontade de Deus. Palavras de pobreza de fé, de preguiça espiritual e de falta de compromisso na oração estão encobertas sob o elevado e piedoso nome de submissão. Não ter plano, mas buscar o plano de Deus e cumpri-lo é a essência e inspiração da oração segundo o modelo de Cristo. Isso é mais do que incluir uma frase de submissão. Jesus fez isso certa vez ao tentar mudar o propósito de Deus, mas todas as suas orações foram resultados de estar em perfeita união com os planos de Deus e propósitos de Deus. É segundo essa ordem que nós oramos quando permanecemos nele e quando suas palavras permanecem em nós. Então, pedimos o que queremos e recebemos porque pedimos segundo a sua palavra. É nesse ponto que a nossa oração molda e cria as coisas. Nossa vontade, então, passa a ser a vontade de Deus e a vontade dele se torna nossa. Os dois se tornam um e não há sequer uma pequena nota de discórdia. Então, isso se confirma em 1 João 3,22 e recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Que restrição, paciência, negação e lealdade ao serviço de Deus e que deferência às Escrituras do Antigo Testamento estão nessa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 26, Evangelho segundo Mateus 26, 53 e 54, que nos diz assim: Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam então as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Pai de amor e Deus bendito, que sempre venhamos nos submeter à Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja a nossa, mas fazemos a oração que Teu Filho nos ensinou. Seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela já é nos céus. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, senão a Tua vontade.
No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme e até a próxima em nome de Jesus.